Fala pessoal, nós somos Empresários, o seu podcast de negócio. Se você gosta de empreendedorismo, marketing e vendas, já sabe o que fazer, né? Se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente vai gerar por aqui. O tema de hoje é o marketing como fator de diferenciação no seu negócio. Então, piloto, por favor, liga os motores, ativa as turbinas e, pessoal, aproveitem a viagem. Bom pessoal, para quem não me conhece, sou Rafael Góes, sócio fundador da Efos Energia Fotovoltaica, sócio também da Calvache Engenharia. Eu tenho mestrado em energia renovável. E aqui do meu lado? Eu sou a Ana, sou formada em marketing, apaixonada por tráfego pago. E de novo, eu tô aqui nesse episódio por um tema bem legal, que estamos falando de marketing, né? Show de bola. Bom, e nosso ilustre convidado de hoje, ele é publicitário, empresário desde os 22 anos. Ele é sócio fundador da Verbo Comunicação, uma das maiores agências do interior de São Paulo. Ele também é conselheiro do Ciesp Sorocaba, onde foi diretor estadual no Núcleo de Jovens Empreendedores. Pessoal, ele é consultor de marketing na Associação Comercial e líder no Inspira e Ação. Esse grupo, pessoal, eles reúnem mais de 250 empreendedores. Seja bem-vindo, Rodrigo Figueiredo. Fala um pouquinho pro pessoal aí. Muito obrigado pelo convite, Rafa, Ana. Que alegria enorme estar aqui falando de um tema que eu sou completamente apaixonado, que é empreendedorismo, que é negócio e principalmente marketing. E é muito bacana essa iniciativa que vocês criaram, esse podcast, que, dado o coração que vocês estão colocando aqui e a competência, eu não tenho a menor dúvida de que vocês vão arrebentar, vão conquistar uma boa audiência e gerar bom conteúdo e inspiração para as pessoas que nos ouvem e nos assistem também no YouTube. Nossa, que perfeito, Rodrigo. Estou muito feliz de verdade com a sua presença aqui. Tenho certeza que vai agregar muito conteúdo para quem está em casa e quem está assistindo a gente. Bom, antes de começar com a primeira pergunta, vamos falar sobre a nossa causa. Uma das nossas causas também, além de transferir muito conteúdo para quem está em casa, a gente tem uma causa muito legal, que é da APAI. A APAI é uma organização de assistência social aqui em Sorocaba. Sim. Eles ajudam centenas de famílias até com deficiência, né? Então, eles falam sobre a inclusão, eles falam sobre muita coisa. E nós criamos uma vaquinha online. Essa vaquinha, pessoal, o link vai estar aqui embaixo para vocês acessarem e poder contribuir também. Nós já fizemos essa parte de divulgar e estamos aqui tentando ajudar de todas as maneiras a nossa comunidade também. E se você quiser fazer parte, é super convidado. Bom, Ana, você quer começar com a primeira pergunta para o Rodrigo? Claro. Rodrigo, conta pra gente como que começou a Verbo. Bom, primeiro que é interessante pensar que eu não tinha vontade de ser empresário, não tinha. Verdade. Total. Eu sempre fui apaixonado por propaganda, sempre. E eu tenho 43 anos e talvez não seja da época de vocês, mas na época, isso há 30, 40 anos atrás, as TVs elas ficavam gerando comerciais de madrugada. E eu sempre gostei de dormir tarde, sempre gostei de dormir de madrugada e acordar tarde também. Na época, né, eu estudava à tarde e tal. E eu ficava assistindo esses comerciais que eram gerados. Aparecia a claquete do comercial, qual a produtora que tinha feito, qual a agência que tinha feito, qual era o anunciante. E eu ficava viciado naquilo. Na época não tinha YouTube e tal, então eu ficava de madrugada para ver os comerciais que eram gerados. Então eu sempre gostei de propaganda. Sempre gostei de publicidade. Mas eu não tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Eu resolvi prestar direito. E a certeza que eu tenho é que eu seria um péssimo advogado. Nossa. Talvez um advogado criativo, mas certamente um advogado péssimo na gestão da profissão. Acabei passando para direito. E quando eu fui fazer a matrícula, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí, meu pai, ele é ainda, né, funcionário de uma empresa. E essa empresa estava fazendo um trabalho em uma agência. Ele falou assim, você não quer ir lá comigo conhecer uma agência? Eu falei, eu quero. Uma agência pequena, não existe mais aqui em Sorocaba mesmo. E lá fui eu, em 1996, conhecer uma agência. E eu sentei junto com meu pai e com o dono da agência. Uma agência muito pequenininha, era o próprio dono que fazia praticamente a maioria das coisas. E eu entrei lá e falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Definitivamente é isso que eu quero fazer. E aí eu prestei vestibular, passei em alguns vestibulares e escolhi fazer em Campinas. Me formei em Campinas, trabalhei em uma agência daqui, trabalhei em uma agência de Campinas, trabalhei na EPTV em Campinas, que é a afiliada da Globo, que para nós, para quem é de Sorocaba, aqui é a TVT, né, a afiliada da Globo, lá em Campinas é a EPTV. Trabalhei na EPTV e aí eu
podia seguir uma carreira na IPTV, falei, cara, mas eu gosto mesmo de agência. Né? E por que eu gosto de agência? Porque quando você lida com marketing, com comunicação, pelo menos sob o meu ponto de vista, você tem que mergulhar na realidade de negócio do cliente. Uhum. E eu acho muito interessante essa dinâmica de você mergulhar em vários negócios ao mesmo tempo. Uma hora você está falando de colchão, outra hora você está falando de energia renovável, outra hora você está falando de apartamento, outra hora você está falando de carro, outra hora você está falando de um serviço B2B super nichado. Eu sempre gostei disso. E aí eu resolvi voltar para a agência e fui trabalhar em São Paulo, numa agência. Lá eu tinha 21 anos, né? E eu já fui alçado lá a ser um dos principais líderes da área de redação da agência. E eu gostei muito disso, né? Só que eu tenho um sonho, porque eu já realizei, um sonho muito simples. Eu quero ser pai. Eu sempre pensei isso, eu quero ser pai, cara. Eu sou apaixonado por criança, completamente apaixonado. E na época, ainda hoje tem essa discussão, mas na época era muito mais forte o fato de que para você ser bem sucedido no mercado de agência, você tinha que varar à madrugada, pede pizza na agência, você praticamente não tem vida pessoal. E eu estava entendendo que a minha vida estava caminhando para isso. Talvez eu seria bem sucedido financeiramente muito jovem? É provável que sim. Se eu fizesse a minha parte, é provável que sim. Mas não era isso que eu queria. Eu queria ter uma família, eu já namorava a minha atual esposa, a Eliane, que é minha sócia, inclusive. E aí, eu tava indo muito bem e começou a ter um incômodo no meu coração nesse sentido, né? E aí, a gente entendeu que tinha uma oportunidade para voltar, nessa época eu estava em São Paulo, para voltar para Sorocaba e abrir uma agência aqui que não atendesse apenas Sorocaba, mas que principalmente trouxesse um olhar mais estratégico para o que é marketing, para o que é comunicação dentro das empresas que nós poderíamos atender. E eu então resolvi pedir demissão desse meu emprego e a Eliane pediu demissão do emprego dela, trabalhava em Campinas nessa época, e nós voltamos para cá e no fundo da casa da minha sogra é uma bênção, nós resolvemos abrir a Verbo numa edícula, e essa edícula é muito interessante, ela tinha 3 partes, né? Ela tinha a parte principal aqui, que tinha a porta, à direita era uma cozinha e à esquerda era um quarto. E nesse quarto, a irmã da Eliane, minha cunhada, fazia alguns trabalhos de estética, que eu não sei o que é, porque não entendo nada disso, né? Até hoje não entendo. E à direita era a cozinha, a gente ficou com a cozinha. Então nós começamos na cozinha, literalmente. Inclusive eu tenho a foto da gente numa mesa de cozinha emprestada, eu sentado numa cadeira de cozinha, ele numa cadeira de cozinha, e a gente lá trabalhando com um computador que nós compramos de um amigo meu, parcelado, que a gente não tinha nem dinheiro para comprar computador, porque, só para vocês entenderem, todo o dinheiro que eu peguei trabalhando em São Paulo, eu resolvi dar entrada num carro, porque a gente precisava de um carro. E aí, então, demos entrada no carro, então não tinha mais nada. E aí, a gente não tinha funcionário também. Meu irmão sempre gostou de publicidade, já puxei ele para ajudar a gente lá. Hoje ele é publicitário, está formado, trabalha fora do país e tal. Caraca. E a gente foi contratando alguns freelancers para nos ajudar a fazer essas entregas, né? Então, foi assim que a Verbo começou, com esse desejo no coração de fazer um trabalho muito relevante, mesmo estando no interior. E a gente sabe que São Paulo, capital, é a cidade mais importante do país em termos de publicidade. As maiores agências do país estão lá. Né? Mas eu não quis aceitar esse rótulo de que porque eu estou no interior, ou porque uma empresa está no interior, o trabalho vai ser inferior também. Né? E aliei isso ao meu sonho de ser pai. Tanto que eu falo que os dias mais felizes da minha vida foram os dias em que a Isabela nasceu há 16 anos atrás e o dia que o Pedro nasceu há 11 anos atrás. Eles são a razão de eu existir. E um dos motivos de eu ter fundado a Verbo foi esse. Eu queria ter tempo, eu queria ter mais controle sobre o meu tempo para poder cuidar da minha família e ao mesmo tempo fazer um negócio de excelência, porque não são coisas antagônicas. Eu acho que esse é um ponto legal. Não são coisas antagônicas. Você ter uma família estruturada não significa que o teu negócio não vai bem. E nem o inverso é verdadeiro. É possível achar um equilíbrio. Fácil? Não. Mas muito possível.
Nossa, show demais. Muito, muito bacana, muito Sim. bacana. Você falou muito, Rodrigo, sobre até trazer esse conceito de marketing, estratégia. Fala para quem está em casa e para nós também que está ouvindo aqui, o que é marketing? Cara, tem tanta definição do que é marketing, mas tanta definição. Tem as clássicas do Philip Kotler, que é Sim. considerado o O papa mago. do marketing. Né? Sim. E, de fato, as definições dele são muito boas, Uhum. né? Tem outras definições. Mas eu particularmente gosto de uma definição muito simples, que é marketing é um conjunto de iniciativas que você, como empresa, planeja para fazer para comunicar a sua proposta de valor. Ou Tá. para comunicar o seu posicionamento. Então, é um conjunto de iniciativas que você, como empresa, planeja e faz, essa é a diferença, planeja e faz, Uhum. e comunica, através dessas ações, dessas iniciativas, a sua proposta de valor ou o seu posicionamento. Por que raios a sua empresa existe? É isso que você tem que comunicar Tá. quando você fala em marketing. E acho que vale dizer também que o pessoal fala marketing e propaganda. São coisas complementares, mas são coisas diferentes. Show de bola. Isso é marketing. Uhum. Bacana, bacana. É legal porque, se for pensar, né, a gente pensa no marketing como, às vezes, um departamento de uma empresa que ajuda a vender mais, somente isso. Aham. Mas você acabou de comentar sobre o posicionamento da empresa, Sim. como que ela se comunica com seus clientes. E de certa forma, ela agrega valor também no seu produto e também levanta causas, levanta história, levanta inspiração e tantas outras coisas, né? Sim. Que abrange demais. Não dá para limitar somente uma força de vendas. O marketing Claro, não é somente isso. Claro. É bem bacana, bem bacana. É responsável por transmitir a essência, né, da empresa. Quem que vocês são? E por que vocês fazem o que fazem? Exatamente. Até porque hoje existe tanta empresa e tantos canais, tantas possibilidades de comunicação. A gente está vivendo a era da infobesidade, né? Uhum. É obesidade de informação, é Uhum. informação que não acaba mais. Como ser relevante nesse cenário? Como que uma empresa pode ser relevante nesse cenário? Você precisa ser gigantesca para ser relevante? Não, necessariamente. É óbvio que o tamanho, que o dinheiro como combustível para acelerar um processo de comunicação, processo, né, de atingir seus objetivos como negócio, ajuda muito. Uhum. Mas é importante também a gente desmistificar de que marketing é algo para grandes empresas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Isso é muito bom. Primeiro cliente da Verbo. Esse caso é curioso, né? Eu brinco que a minha mãe ela foi o nosso primeiro contato comercial. Se a minha sogra foi a nossa primeira... se nós somos o primeiro inquilino da minha sogra, né? Brincadeira que a gente Sim. não pagou nada para estar lá. Mas a minha mãe foi o meu primeiro contato comercial. E o cara que entregava gás na casa da minha mãe, né? Porque eu era solteiro ainda, foi entregar gás e a mãe falou assim, você tem um imã de geladeira aí para eu deixar na geladeira? Né? Já fica fácil ali o telefone para te ligar. Ele falou, não tenho. A minha falou, meu filho faz. Olha só. Olha, te vendendo ali. Me vendendo. Aí me chamou, eu peguei o meu portfólio na época, tô falando de 21 anos atrás, né, gente? Uhum. Uma época, uma pasta grande pra caramba, de couro, que eu tinha comprado quando eu trabalhava em São Paulo. Aí tinha anúncio que eu tinha feito na Gazeta Mercantil, na Forbes, na Exames, Caramba. grandes veículos de comunicação. E o cara que veio entregar gás, minha mãe falou, não, entra aqui pra você conversar com ele. Eu tava em casa aquele dia, tava perto da hora do almoço. Aí botei a pasta na mesa, fui virando. Aí o seu Eliseu, né, que é dono de uma empresa que existe até hoje, chama Caramba. Eligás, Nossa. né? Ele falou, cara, pelo amor de Deus, fecha esse negócio, eu só quero um imã de geladeira. E aí eu falei, não, cara, mas olha só. O imã de geladeira é uma peça. A gente tem que pensar na estratégia, o que você quer comunicar. O imã de geladeira é um canal de comunicação, ele não é um objetivo de comunicação. Vamos definir primeiro qual é o seu objetivo de comunicação e a gente pode fazer não só um imã de geladeira, a gente pode fazer um panfleto. A gente pode fazer tal situação, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Bom, resumindo a história, nós vendemos para ele a reformulação da marca dele, a criação de um personagem e o bendito imã de geladeira e um Sim. folheto. também. Inclusive, eu tenho a foto, deu com o freelance que estava comigo fazendo. Eu falei, Eliane, tira uma foto. Na época não tinha câmera digital, né? Eu revelei essa foto. Quem está assistindo talvez nem sabe o que significa isso. Revelação é uma coisa que não existe mais. Jurássico, né? Muito jurássico, né? E detalhe, faz 20 anos só, né? Exatamente. Isso é mais Não, louco ainda, não faz 50. a gente vai faz falar de 20. tecnologias aqui. Galera, se Isso é- espanta. Cresce muito rápido, muito rápido Exatamente, mesmo. exatamente.
E aí, eu tenho essa foto, inclusive. Eu falei, vamos esticar aqui o folhetinho do seu Eliseu, do Eligás, o primeiro cliente da Verbo. E assim... E hoje a gente atende grandes marcas nacionais. Nós somos em 65 pessoas na agência. Caramba. Demais. Em 21 anos. Nossa, e, demais. Cara, eu afirmo para vocês, assim, trabalho muito, mas tenho sim qualidade de vida. Eu me sinto muito realizado, cara. Não completei tudo que eu quero completar, mas me sinto muito realizado. Caramba. Que bacana. Que bacana. Quando você fala em relação a essa qualidade de vida, vem muito com gestão, né? Sim. Com certeza. E vem uma pergunta muito interessante quando eu penso principalmente na área criativa, né? Como que você gerir? Como gerir pessoas criativas? Né? Porque, sei lá, às vezes é uma dificuldade minha. Eu penso em engenharia, nós temos o prazo para projetos, a gente consegue definir, até porque tem parâmetros ali a ser seguidos. Agora, como que você coloca uma meta em um branding, por exemplo? Putz, a pessoa está aguardando ali a inspiração dela, putz, fez o estudo de marca, fez o estudo do posicionamento da pessoa, fez tudo isso. Como que você coloca metas? Como que você consegue gerir essas pessoas? Olha, como gerir pessoa criativa, eu pedi para você perguntar isso para minha esposa, mas... Não, mas brincadeiras à parte, parte da resposta está na tua pergunta, né? Quando você fala aguardando a inspiração, não é isso que acontece na prática. Porque a gente não pode aguardar a inspiração, Perfeito. A gente tem que correr atrás da inspiração. Como é que se corre atrás de uma inspiração? Qual é a nossa matéria-prima como criativos, como uma empresa criativa? É importante dizer que uma agência de publicidade não é apenas a área de criação. Criação é um departamento de uma agência. Existe, por exemplo, a área de mídia, que é uma área muito focada em exatas. A gente lida com número, com dinheiro de investimento do cliente, com métrica, com taxa de retorno, quer dizer, muito exatas, né? Mas também é possível ser criativo na área de exatas. A criatividade não é uma área exclusiva de disciplinas que são como arquitetura, como moda, como publicidade, como música, como arte, não. A criatividade ela é um ativo do ser humano e ela está presente em diversas áreas de negócio. Como gerir pessoas criativas? Primeiro, ouvindo essas pessoas. Não é uma tarefa fácil, mas ouvindo essas pessoas. Aliás, o ouvir pessoas eu acho que não tem que estar limitado à gestão de pessoas criativas, tem que estar limitado a qualquer tipo de gestão. Né? Mas principalmente criar ferramentas e dar instrumentos e condições e um prazo coerente para que ele ou ela, né, tenha elementos necessários para ter um insight. A nossa matéria-prima é informação. O que é um insight? Um insight é uma transformação de uma informação. Eu tenho a informação A, B e C. Como é que eu junto tudo isso e a partir disso eu gero um insight ou gero uma ideia, ou uma inovação, ou uma ação que não necessariamente é um post, pode até ser um post, mas não necessariamente é um post, não necessariamente é um catálogo, não necessariamente é um site. Pode ser qualquer coisa que ajude a mexer o ponteiro do negócio do nosso cliente. Mas eu acho que quando a gente fala em gestão de pessoas criativas, passa muito por gestão da informação e gestão do tempo. Não é uma equação exata, porque às vezes você tem profissionais que têm mais facilidade em determinadas áreas de um negócio, mesmo dentro de uma agência, e profissionais que têm outro perfil. Dentro da criação mesmo, a gente tem dois skills muito distintos, duas habilidades muito distintas. A de redação, que é em que eu fui formado e que eu sou completamente apaixonado, e a área de direção de arte, que eu gostaria de ter talento, mas eu só sou apaixonado. Mas graças a Deus a gente tem excelentes profissionais nessa área. A Verbo ela tem um viés muito mais estratégico e eu acho que o marketing tem que ser muito isso. O que é estratégia? É importante a gente também dizer isso, né? Também não é uma palavra que tem uma definição que você possa cravar na pedra, assim como eu falei de marketing. Tem N definições, mas eu gosto de pensar em estratégia como a definição de um objetivo, a definição de uma meta para esse objetivo e qual é o caminho que eu vou traçar para atingir essa meta que eu determinei naquele objetivo. Acho que isso é um bom caminho para definir o que é estratégia. Que, aliás, eu sempre gosto de dizer também que estratégia é escolher um caminho para atingir esse objetivo de acordo com o que você definiu, que é importante para a empresa. Né? Então, fazer estratégia é fazer uma escolha. Eu vou pelo caminho A e não vou pelo caminho B.
Isso não vale só para marketing, vale para marketing também, Uhum. mas vale para qualquer área de negócio. Vale para a área de vendas, vale para a área financeira. Uhum. Qual a estratégia que eu vou negociar com os meus fornecedores? É uma estratégia da área financeira. Sim. Que caminho eu vou escolher? Sim. É uma estratégia da área financeira. Então é importante a gente ter clareza desses conceitos. Entendi. Na sua definição, então, o Waze, que é chamado de Waze, poderia ser chamado de estratégia. Ele dá prazos, ele dá o caminho, o melhor caminho. o melhor caminho para você e tudo mais. Né? É uma Exatamente. analogia aí para quem tá em Mas casa entender. Mas serve. E olha que legal, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o CEO do Waze em São Paulo há alguns Olha que anos. bacana. E ele falou assim, sabe qual é o nosso propósito como Waze? Aí ninguém respondeu, falou, qual será, né? Ele falou, fazer vocês economizarem no mínimo 5 minutos do seu dia. Caramba. Que legal. Cara, é genial isso, né? Porque se você parar para pensar, isso amplia a possibilidade de ação do Waze. Uhum. O Waze não é apenas hoje um aplicativo para te levar do ponto A para o ponto B, mas ele é também um aplicativo de pool car, de carona. Uhum. É bem verdade que com a pandemia isso teve que ser, né, Sim, sim. diminuído, mas existe essa funcionalidade e agora, se Deus quiser, vai voltar. Então olha que como quando você pensa o negócio de maneira mais ampla, você consegue imaginar outras frentes que podem gerar receita dentro do teu negócio atual. Quando você Legal. para pensar no propósito, o que a gente quer fazer na vida das pessoas? O Waze quer economizar 5 minutos do nosso dia. Cara, demais, demais. Uhum. Muito bacana, não desconhecer. Eu Eu não sabia também o não. propósito deles, não. Muito legal. Ana, faça uma pergunta bem bacana pro Rodrigo. Você estava falando de criatividade e eu sou uma pessoa que tem esse problema em criar alguma coisa, não digo do zero, mas pegar e transformar aquilo numa arte, num, sei lá, folder e redondo. Como que eu posso melhorar, trazer essas ideias, despertar a criatividade? Vocês têm algum processo lá dentro para os seus funcionários dessa parte de criação? Sim. Existem alguns processos que a gente faz, são vários, não é um processo só. Mas o principal que a gente faz é tirar a bunda da cadeira. Perfeito. Como assim, gente? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente foi convidado a criar um projeto de material para ponto de venda de uma grande indústria de iogurte nacional. Uma grande indústria nacional de iogurte. Aliás, hoje eles têm participação internacional. E aí, chegou o briefing lá pra gente, né? No meio da pandemia. Isso foi no ano passado, final do ano passado. Falou, e agora, cara? Vamos pra rua. A gente tem aqui o briefing da empresa e o que eles precisam atingir, qual é a expectativa deles com esses materiais do ponto de venda. É óbvio que um dos principais é gerar venda, claro, Sim, sim. mas não é o único. Existem outros objetivos também ao redor desse, né? O que a gente fez? A gente se organizou, nos dividimos em equipe e fomos para os supermercados. E para diferentes perfis de supermercado. Supermercado de bairro, supermercado de grande rede, supermercado de atacarejo, né? Enfim, eu ia falar marca, não vou falar. Não tem problema. Supermercado, rede de atacado e tal. A gente foi para a rua, mapeou quais eram as oportunidades e as necessidades que a gente tinha, desenhamos o projeto, aprovamos o projeto, fizemos os ajustes necessários, o projeto está na rua. Respondendo de maneira objetiva, tem que tirar o bumbum da cadeira. Tem que ir para a rua ou tem que fazer o que a gente chama, a marqueteira adora inventar nome para as coisas, né? Mas o que a gente chama de desk research nada mais é do que você fazer uma pesquisa na internet. O que está acontecendo no mundo em relação ao material de ponto de venda? Tem na internet, gente. Você não precisa pegar um avião e ir para Paris, ir para Londres, para Nova York. Se você puder, ótimo. Às vezes, nem pra você ter dinheiro, você não tem tempo para fazer isso. Sim. Né? O que eu quero dizer é, quanto mais referências a gente tiver, melhor são as possibilidades de eu ter uma ideia. O que é uma ideia? É a soma de diversas referências com o meu conhecimento e com o meu talento. Não estou falando de fazer cópia, tampouco estou incentivando a fazer cópia, Sim, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de quanto mais referências você tiver, quanto mais claro tiver o problema que essa ação criativa tem que resolver, maior é a possibilidade de você resolver. Veja que a hora que eu falei que a gente foi para a rua, eu deixei claro que a gente foi mapear quais eram as necessidades, quais eram os desafios que a gente tinha para atingir o objetivo do cliente. Uhum. Então você tem um objetivo, você tem uma direção
e você vai buscar referências para entender qual é o caminho que eu vou. Isso é criatividade. Show. Legal. Ótimo. É muito legal esse ponto, porque a gente estava conversando até nos bastidores agora, né? Falando sobre o podcast. E aí, como começou o podcast? Antes a gente não sabia como fazer isso. E ainda estamos aprendendo, né? Mas a ideia inicial era só uma ideia com um nível de referência muito baixo, com um nível de talento muito baixo. Só tinha mais a vontade de fazer acontecer. E aí você pega referências. Começamos a enxergar como as pessoas fazem, pesquisando literalmente no YouTube. Pô, Exato. como montar um podcast? Beleza. Isso aí. E aí, pô, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um roteiro, precisa disso, precisa de equipamentos e tudo mais, coisas que a gente desconhecia. Bom, bacana. O que mais que precisa? Qual que é a estrutura? E aí, as coisas foram acontecendo e de repente, parece que o universo conspira. Quando você tem muita vontade, mas na verdade é só criatividade chegando, né? Exato, porque você gerou combustível. Né? O carro só anda se tiver combustível. Quando você vai buscar referência, você está abastecendo o teu cérebro. Ai, que bacana. Seja buscando no YouTube, ou seja indo para o ponto de venda, como esse caso que eu fui. Eu vou dar um outro exemplo. A gente tem muitos clientes no mercado imobiliário. Uhum. A gente tem cliente em 5 estados do Brasil, de construtoras. Caramba. O que a gente faz com frequência? Tem uma grande construtora que nós atendemos no Paraná. É possível atender uma construtora do Paraná aqui em Sorocaba? Claro que sim. Mas com alguma frequência, não chega a ser uma vez por mês, mas com alguma frequência eu pego um avião e vou para o Paraná. E vou visitar a stand de venda dos concorrentes do meu cliente e inclusive do meu cliente. Por que eu vou fazer isso? Para gerar informação, para abastecer o meu cérebro e o cérebro da minha equipe. Eu não vou sozinho, normalmente vão mais algumas pessoas comigo, para que a gente tenha mais combustível para chegar no caminho que a gente quer. Né? Cara, o nosso cérebro ele é elástico, ele é dinâmico. Não tem tanque cheio. A gente tem que abastecer. Né? Eu, infelizmente, estava comentando sobre isso com vocês nos bastidores. Né? E eu vi meu pai fechar 3 empresas pequenas. Né? E eu lembro uma vez que, uma experiência que não é legal, cara. Meu pai teve que devolver o carro. Uhum. E eu tinha 11, 12 anos de idade, eu estava no banco de trás chorando, eu falei, não quero devolver o carro. Até porque eu tinha pouco conhecimento do que significava aquilo. Né? Uhum. E eu saí do carro e tal, e enfim, né, uma experiência que não é legal. E meu pai virou para mim e falou assim, Rodrigo, põe uma coisa na sua cabeça, ele falou, né, com muito carinho. Né, ele falou, dinheiro uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem. Pode acontecer. Mas conhecimento, uma vez que você colocou em você, nada, nenhuma circunstância e ninguém tira isso de você. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça de um jeito tão forte, que ninguém precisava mandar eu estudar, de verdade. Eu sempre fui muito estudioso, sempre fui bagunceiro também. Mas eu era aquele aluno que bagunçava na escola, fazia as gracinhas, fazia as piadinhas, me divertia na escola, com responsabilidade, claro, né? Uhum. Mas chegava em casa e lenha, estudo. Minha mãe nunca falou, Rodrigo, para de jogar bola e vai estudar. Eu jogava minha bola também, mal pra caramba, mas jogava. Sempre fui ruim de bola, mas jogava. Né? Mas eu estudava. E estudo até hoje. Uhum. Eu acho que não tem, é aquilo que eu falei, não tem tanque cheio pro cérebro, cara. Tem combustível e não esvazia esse tanque. Não esvazia. É do nível que você tá para cima, não é do nível que você tá para baixo. Dinheiro pode ser do nível que você tá hoje para baixo. Pode acontecer, gente. Quantas empresas não fecharam na pandemia? Fatores incontroláveis. Por mais planejamento, talento, conhecimento e grana. Tem empresa que, infelizmente, lamentavelmente, ficou pelo meio do caminho, né, na pandemia. Infelizmente. Mas e o conhecimento que esses líderes que eventualmente perderam seus empregos ou seus negócios têm? Isso continua com eles, cara. Isso continua com eles. Não é, o nível do combustível não desce. Uhum. Ele só pode subir. O que a gente tem que entender, e quem está nos assistindo tem que entender, é que não dá mais para ter saudade da vida como ela era pré-pandemia. Porque aquela vida não existe mais. Uhum. Aqueles modelos de negócio não existem mais. Uhum. Mudou. Qual é a vantagem? E eu vi a presidente da IBM falar sobre isso e eu achei genial a analogia dela. O que ela falou? A pandemia fez com que um safety car entrasse na pista e aquele primeiro lugar do teu mercado que estava 5 voltas na sua frente, ele se aproximou de você. Porque entrou um safety car na pista. E quando entrou o safety car na pista,
todos os corredores e tem que andar um atrás do outro coladinho. E a hora que o safety car sai da pista, o pau vai comer de novo. Mas não adianta você ficar com saudade de como a prova era antes do safety car. Qual é a vantagem? A vantagem é que a distância diminuiu. Hoje, uma empresa digital, ela pode incomodar um grande player em qualquer mercado. Em qualquer mercado. E esse grande player, essas grandes multinacionais, ou mesmo as grandes empresas nacionais, e até as médias, se elas não entenderem esse movimento, seja adquirindo pequenas empresas que já têm esse mindset, ou contratando talentos que as provoquem a ter esse mindset, o risco delas não existir daqui a 5 anos é muito alto. É muito alto. Olha que maluco. Hoje, uma criança de 5 anos tem mais conhecimento, tem mais acesso à informação do que o imperador romano. Cara, eu não vejo criança tocando fogo em cidade igual os caras fizeram. É doido. É brincadeira, mas assim, tem muita informação. Sim. A informação nos aproximou. Né? A gente, vou dar um exemplo que eu vivi na pele. A gente ganhou uma conta esse ano, nacional, gigante, que a gente estava competindo com grandes agências de São Paulo. E de verdade, eu entrei, eu falo isso assim, com toda a seriedade do mundo, eu entrei e falei assim, cara, talvez a gente não ganhe. Por quê? Porque eu tenho players lá do outro lado que são maiores, têm mais dinheiro, mais condição de importar e contratar talento, mais ferramenta. Talvez a gente não ganhe. Mas, cara, a gente entrou mordendo tanto, a gente entrou com tanta... Cara, nós vamos ganhar, mas não só no pensamento positivo. Sim, na ação. Na ação. Falar, cara, vamos atrás, vamos entender esse mercado. Não era um mercado que a gente trafegava assim, com muita força, ao contrário do mercado de construção civil, que a gente é super conhecido nisso. Mas a gente foi atrás, cara. A gente foi atrás, a gente botou o time na rua, botou o time para pesquisar, fizemos escuta e ganhamos. E ganhamos. Por quê? Porque a gente acreditou que era possível, passou pela minha cabeça que não seria? Claro que passou, acabei de falar. Mas isso não nos impediu de agir. Será que se fosse antes da pandemia, essa grande empresa toparia fechar contrato de 1 ano com a gente? Acho que as possibilidades seriam menores. Porque hoje é muito comum se fazer reunião no Zoom, no Meet, no Teams, enfim, qualquer ferramenta. Sim. Há 2, 3 anos atrás não era tão comum assim, já tinha, mas não era tão comum assim. Quer dizer, dá para fazer. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, cara, dá para fazer. É isso, dá para fazer. Maravilha. Rodrigo, você comentou, só complementando, você acredita que para a agência de marketing, pensando lógico, pensando em negócios, facilidades, funções e tudo mais, a pandemia meio acelerou um processo e facilitou? Ou não? Como que você enxerga esse ponto? Principalmente isso que você comentou sobre reuniões, a distância e tudo isso. Isso facilitou um pouco, pensando nisso, o acesso ou não? Para a agência de marketing, no seu segmento, né? Tá. No meu segmento, acho que teve dois pontos aí. Um ponto bom e um ponto ruim. Qual que é o ponto bom? O ponto bom é um pouco do que eu falei, desse exemplo de que a gente tem clientes no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em diversos estados que a gente não tinha antes da pandemia. Então, o mercado entendeu que é possível fazer gestão de qualquer projeto à distância. Show. O tempo todo? Não é o tempo todo. Mas é possível, né? É viável e o talento ele não precisa mais estar preso a uma determinada região. Esse é o lado bom para nós como agência de que abriu esse mercado e para a gente é excelente. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que justamente o talento não tem mais região e a gente corre um risco muito grande, como já aconteceu, da gente perder talentos para as grandes agências de São Paulo. Entendi. Por quê? O que talvez impedia esse talento de ir para uma que está aqui comigo hoje, ou com qualquer outra agência da região, de ir para São Paulo seria o trânsito, a segurança, o estresse, o custo de vida. Sim. E esse cara não precisa mais encarar isso hoje. Ele pode trabalhar na casa dele. Talvez ele tenha que ir 1 vez por semana para São Paulo. E talvez ainda. Porque essa geração 30 menos, 35 menos, nem quer mais voltar para o ambiente de trabalho. Você pode ver o que o Elon Musk falou. Ele está apanhando nas redes sociais porque ele falou, não acredito no modelo de trabalho à distância. O que funciona presencial. Ele está apanhando. Sim.
E eu particularmente, você não me perguntou, mas eu vou responder, eu particularmente acredito no modelo híbrido, mesmo, acredito. E não é só para diminuição de custo, não. Até porque isso, no nosso caso, inclusive, é pouco relevante, não é muito relevante. Mas eu acredito no modelo híbrido justamente porque, ao mesmo tempo que eu corro o risco de perder talento, eu também posso contratar outros talentos. Sim, exatamente. E a dinâmica da agenda, no nosso caso, ficou muito melhor, porque, por exemplo, eu tinha uma reunião em São Paulo 10 horas da manhã, eu tinha que sair 7 daqui, dependendo do lugar que era a reunião. Fácil. E voltar às 2 da tarde. Perdi metade de um dia. E fora o estresse, o cansaço e o risco de segurança, que em São Paulo tá uma onda agora de estourar vidro para pegar celular, que é surreal. Né? Hoje não. Hoje eu consigo fazer uma reunião às 9, às 10, às 11 e às 12. E consigo almoçar, buscar meu filho e minha filha na escola. Não consigo fazer todo dia, mas faço com frequência. E às 14 ou 13h30 eu já tenho outra reunião. Você tá no Brasil todo dentro da sua casa. Dentro da casa ou no escritório. Ou né? no escritório. E olha que interessante, né? Na sexta eu fui pro escritório, sexta passada, tinham 4 pessoas no escritório que cabem 65, 70 pessoas. Caramba. Dá uma dorzinha, dá. Mas em compensação, hoje de manhã a gente teve uma reunião geral, em que a gente foi comemorar os nossos resultados dos 5 primeiros meses do ano, tal. E tinham lá quase 70 pessoas online e a gente viu o rostinho de cada um e já dá aquele quentinho no coração. Sim. E se Deus quiser, agora em julho a gente faz nossa festa julina e todo mundo se reencontra de novo. É a nova dinâmica do trabalho. Show. Tem que Claro se adaptar, que né? tem que se adaptar. É claro que numa indústria que você tem linha de produção, Sim. é uma outra dinâmica, né? Mas para empresas de serviços ou até para a área de back-office, né? Área administrativa, enfim, Sim, dessas indústrias é possível também. sim, concordo. Show de bola. Você comentou também sobre vocês terem ganhado a grande conta, bem legal, e vocês terem grandes players do mercado e vocês ainda não têm um posicionamento tão forte nesse segmento, no segmento que era o do caso, né? Como você dá dica para quem está em casa, que tem uma empresa, é um cara pequeno ainda e quer alcançar grandes contas também, seja no mercado deles, né? Dicas genéricas para mercados genéricos, no caso, né? Não para uma agência específica. Por exemplo, eu sou energia fotovoltaica, né? Pode ter em casa um cara que está numa hamburgueria e quer acessar mais e mais clientes, por exemplo. O que foi o ideal, o diferencial para vocês? Vocês falam muito da vontade, que chegou arrebentando, cara, vou chegar com o pé na porta, a gente vai entregar tudo que a gente tem, a gente vai ganhar essa conta sim, independente das ferramentas, de tudo que eles têm. Qual que, além disso, dessa vontade absurda, o que mais vocês fizeram que a pessoa que está em casa também pode aplicar e vai funcionar possivelmente para eles também? Vou dar 2 respostas, tá? A primeira é de um livro que eu tô lendo. Esse livro chama-se... Tô terminando de ler. O livro chama-se Garra. Ele foi escrito por uma psicóloga americana, que ela dá aula em Harvard. Ela tem outras... Inclusive, ela é formada em Harvard e dá aula em outras universidades também. Mas ela é muito respeitada nos Estados Unidos. Ela chama-se Angela Duckworth. E esse livro ela fala e ela prova, e isso que eu estou falando que está no livro é ciência, não é autoajuda. Eu não tenho nada contra autoajuda, eu só estou dizendo que nesse caso é ciência. Ela prova que talento mais esforço é o que faz com que um profissional ou uma empresa se diferencie no mercado. E esse talento e esse esforço, ele gera uma habilidade. E essa habilidade que foi gerada com o teu talento mais o teu esforço, essa habilidade de novo com esforço é o que gera a diferenciação. Tá. Então tem um caminho. O fato que eu mencionei de nós conquistarmos essa grande conta, teve talento mais esforço, que nos deu essa habilidade que a gente não tinha nesse segmento, mas a gente foi buscar. Sim. E essa habilidade, mais de novo esforço, foi o nosso fator de diferenciação para ganhar. Massa. Esse raciocínio que está nesse livro, esse livro é muito... Aliás, eu super recomendo, eu não ganho comissão nenhuma, tá? É só porque fez muito bem para mim. Quem indicou esse livro foi um professor da Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola de negócios do país, que eles inclusive estão na nossa gestão, lá na Verba. A gente contrata a Fundação Dom Cabral para nos dar esses inputs, enfim. Eles estão com o programa de gestão conosco lá. E esse livro é incrível, ele ensina isso. Então, isso é um conceito que eu queria te dizer como primeira resposta. A segunda resposta é a seguinte. Toda empresa, ela existe, ou ela deveria existir,
para resolver um problema das pessoas. Uhum. Ah, Rodrigo, mas eu não vendo para as pessoas, eu vendo para outras empresas. Ok, quem está por trás desse CNPJ continua a ser CPF. Uhum. Né? A questão é, como que a gente vai descobrir, talvez você como empreendedor, você que está nos assistindo como empreendedor ou empreendedora, ou que tem vontade de empreender, fala assim, legal, o que eu posso fazer então diante disso? Que problema que eu posso resolver? Eu diria o seguinte, eu devolvo uma pergunta. Quais são os talentos e habilidades que você tem? Eu falei de talento e habilidade que está nesse livro. Quais são os talentos e habilidades que você tem que, através de uma leitura de mercado que você fez, e quando eu falo leitura de mercado, eu não estou falando para você contratar um relatório da KPMG ou da Deloitte, não é isso que eu estou falando. Uhum. Se tiver dinheiro, melhor ainda. Uhum. Mas não é isso que eu estou falando. De acordo com os talentos e habilidades que você tem e a leitura de mercado que você faz, qual é a oportunidade que você enxergou? Porque o mercado ele é um organismo vivo. Ele muda o tempo todo. E é por isso que a minha habilidade, o meu talento e o meu esforço, e o de vocês também, e o de quem está nos assistindo, também tem que mudar. Quando que um talento e uma habilidade para de fazer sentido? Quando ele não é mais útil para o mercado. Quando ele não é mais útil para esse organismo vivo que não para de pulsar. Uhum. Aí eu volto lá para o que eu falei do nosso cérebro, que não tem teto. Se eu abastecer ele com informação que me faz impulsionar meu talento e me faz ganhar habilidade, eu continuo a ser relevante para o mercado. Se eu ficar preso aos velhos conceitos, eu deixo de ser relevante, o mercado me joga para fora. O que isso tem a ver com quem está empreendendo? Se você tem talento e habilidade e todo mundo tem, cara, não existe gente burra. Não existe isso. Talvez alguém que está assistindo a gente tenha ouvido isso do próprio pai ou da própria mãe. Cara, isso não é verdade. Todo mundo tem talento e tem habilidade. A questão é, a gente tem que descascar para achar e para descobrir onde que de fato a gente faz diferença. Para quem tem uma empresa, se você for um profissional liberal, se você for um profissional que está sozinho hoje, você tem talento e habilidade. Vai ler o mercado que você está pensando em agir e ver que tipo de diferença, que tipo de problema você pode resolver nesse mercado. Aí você pode estar se perguntando assim, cara, mas será que tem demanda? Eu vou explicar o que é demanda. Demanda é desejo mais poder de aquisição. Exemplo, cigarro, um maço de cigarro qualquer. Eu tenho poder de aquisição. Quanto custa um cigarro? Nem sei quanto custa. Sei lá, R$10? Não tenho ideia. Uhum. Eu tenho desejo? Não tem demanda para mim. Ninguém vai vender cigarro para mim. Pode fazer a melhor propaganda do mundo, eu não vou comprar. Perfeito. Uma Lamborghini. Eu tenho poder de aquisição? Não, tenho muito desejo. A Lamborghini não vai vender para mim. Então é legal entender que demanda é desejo de compra mais poder de aquisição. Se existe os dois, de acordo com o talento e habilidade que eu tenho, você vai vender. Agora, o que é importante? Existe um negocinho chamado concorrência. Como é que você se diferencia da concorrência? E aí eu quero deixar um exercício para quem está nos assistindo fazer, no caso de já ter clientes, que é o seguinte. Reúne seus 10 principais clientes, ou a tua equipe de funcionários, se você tiver, acho que vale fazer com os dois, inclusive, e faz uma perguntinha. A perguntinha é a seguinte. Vamos supor que fosse a Verbo. Se amanhã a Verbo deixar de existir, do que você vai sentir falta? Pergunta isso para o teu cliente. Escreve essas respostas. Reúne essas respostas. Tenta condensar isso, e essa é a parte mais difícil. Tenta condensar isso em uma frase, 2, 3 no máximo. Isso vai ser o que a gente chama de o seu posicionamento de marca. Existem maneiras mais sofisticadas de fazer isso? Claro que sim. Eu estou colocando aqui uma maneira simples de fazer isso que está ao alcance de qualquer um. Sim. A partir desse posicionamento é que tem que sair toda a sua estratégia e todo o seu plano de comunicação. Pode ser a maneira com que você atende no WhatsApp, pode ser a maneira com que você vai criar um post, desde imagem e texto.
Pode ser a maneira com que você vai apresentar a sua empresa num PPT, num site, num discurso, ao atender um telefone. Enfim, se você não tiver clareza de como o mercado te reconhece, e isso independe do tamanho da empresa, você está brincando de roleta russa na hora de se comunicar. Pode ser que você atinja, pode ser que você não atinja. Quando você tem clareza de com quem você tem que falar e o que você tem que falar, o que essas pessoas esperam ouvir de você, porque é a maneira com a qual elas te reconhecem, o teu processo de comunicação fica muito mais dinâmico e você consegue entender e gerar reação nas pessoas. O que nós, publicitários, profissionais de comunicação, temos que fazer? Não é comunicar pura e simplesmente, é comunicar e causar uma reação. Quando uma empresa investe, pode ser num post patrocinado no Instagram, onde quer que seja, não importa o canal. O que essa empresa quer? Ela quer causar uma reação. Que pode ser um like, pode ser um compartilhamento, pode ser um comentário, pode ser vou chamar no direct para comprar, vou chamar no WhatsApp, vou acessar o site, enfim. A métrica a gente define depois. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, resumindo, conjunto de talentos e habilidades que um profissional tem e uma empresa tem, leitura de mercado, entende se tem demanda, como é que eu me diferencio dos concorrentes, o meu posicionamento de marca, como é que eu acho meu posicionamento de marca, vou perguntar para o mercado, vou perguntar para o meu cliente, como é que ele me reconhece, reúno as respostas, condenso a resposta, me reconhece assim, 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 legal, tudo que eu fizer de comunicação, eu vou partir daí. E aí uma dúvida clássica de quem é micro e pequeno empreendedor, como é que a partir disso eu crio conteúdo nas redes sociais? Vou dar uma metáfora aqui. Imagine uma mesa de happy hour. Por que uma mesa de happy hour? Porque uma mesa de happy hour você mistura assuntos pessoais com assuntos profissionais. De um lado da mesa está a sua empresa. Do outro lado da mesa está o seu perfil médio de cliente, a sua persona, para dar um nome bonito que marqueteiro adora dar. Imagina que vocês estão conversando. O que esse teu cliente, perfil de cliente médio, perfil de cliente padrão, gostaria de ouvir da sua empresa? É isso que você tem que comunicar. Perfeito. No Instagram. Não é ficar colocando R$3,99 a garrafa d'água. Não é isso. Instagram não é classificado. Instagram é uma mesa de conversa. A diferença é que a mesa é digital e você não está preso a nenhuma região. As pessoas gostam de ver bastidores, né? Ver o que está acontecendo dentro dessa empresa. O que as essas pessoas gostam de ver fazem? fofoca. As pessoas amam ver fofoca. Bastidor. Pessoas, elas querem ver pessoas. Bastidor nada mais é do que a fofoca da empresa. No bom sentido, claro. Sim, não uma sim. fofoca pejorativa. Você tá sabendo o que tá acontecendo ali dentro. No backstage. Exato. Você tá sabendo o que tá acontecendo ali. Você tem aquela sensação, quando você vê um stories de um caminhão descarregando aquele imóvel ou aquela, né, enfim, se for uma lanchonete, o cara fritando o hambúrguer, né? Você tem a sensação de que só você tá vendo aquilo. Sim. E não Tá tem compartilhando centenas, você. milhares de pessoas vendo, mas você tem aquela sensação. Sim. E bastidor e novidade é uma coisa que cola muito. E também, né, evidentemente, a personalização. Quanto mais você conseguir ter figuras humanas, isso não só em rede social, mas em qualquer processo de comunicação, é válido. Alguém aqui gosta de falar com o robozinho do banco que te atende? Ninguém gosta. Você já vai querer ligar, né? Falar com uma pessoa. Você quer falar com uma pessoa, atendente. falar com um ser humano. Exato. Eu, quando entro em contato com qualquer automação que seja, chatbot, seja o que for, a minha primeira frase é, quando eu percebo que é um robô, falar com um humano. Sim. Não dá, cara, não dá. Ali, às vezes, até tento. Quando é uma inteligência bem bacana, os bancos cada vez mais estão investindo, Sim. eu coloco ali, sei lá, resolução de cartão, cancelamento, seja o que for, e se ele conseguir já fazer o processo já automatizado, ok. Mas a maioria das vezes não consegue, né? Quando é principalmente quando você precisa de um suporte que nem você entende Sim. qual que é o departamento que resolve, né? Agora, quando você tem todas as respostas, fica bem simples por um chatbot. Nem sempre você tem tudo isso. Exatamente. Eu não sou contra chatbot, não, hein? Muito pelo contrário. É uma ferramenta absurda. E essencial, e resolve parte dos problemas. E eu acho que essa é a diferença. Né? A gente gosta de falar com o bot, a gente aceita, não é que gosta, a gente aceita falar com o bot até um determinado nível. Depois, cara, me põe alguém na linha aí no chat aqui, porque senão o bicho vai pegar. Né? É assim que a gente se comporta como consumidor. Né?
Porque a gente quer ser entendido, quer ser atendido rápido também, né? Exato. Senão não tem como. E os bots têm nome de pessoas, né? Exatamente. Não é porque é bonito, é porque a gente prefere falar com a pessoa mesmo. Sim. Nossa, cara, muito bom mesmo. Muitas referências, muita coisa. Sim. Bacana. Rodrigo, nessa pandemia a gente viu que muitas empresas quebraram porque não estavam se posicionando como deveria no digital, certo? Nesse período, aumentou a sua demanda? Como que foi para vocês na Verbo? Naturalmente aumentou a demanda, porque alguns canais de comunicação durante a pandemia foram muito prejudicados. Exemplo, mídia exterior. Qual era o sentido de fazer grandes... Não estou dizendo que não tem que fazer, que não tinha que fazer, tá? Mas qual era o sentido de fazer grandes investimentos em mídia exterior? Outdoor, mídia out of home, que a gente fala, né? Elemídia... E, cara, não falei marca, não é para falar, tudo certo. Mas não existe mais, agora chama-se eletromídia. Que, aliás, é uma baita de uma mídia. Né? Mas no período da pandemia, não fazia muito sentido. Então, naturalmente, as verbas migraram para o digital. Por que as verbas migraram para o digital? Porque as pessoas estavam e estão, elas continuam a estar no digital. Então, o objetivo da comunicação continua sendo o mesmo, falar com as pessoas. O que a gente tem que fazer, e fizemos, né, é aprimorar e investir mais nos canais onde as pessoas estavam mais concentradas, e no caso do período da pandemia, no digital. Sim. Mas hoje, o digital continua e continuará cada vez mais a pegar um bolo cada vez maior da verba publicitária, isso ao redor do mundo, mas a gente não pode deixar de lembrar da relevância dos meios, entre aspas, tradicionais. Como a TV, como o rádio, como o outdoor, como mídia out of home, como eu falei, e até um panfleto, por que não? Não é isso ou isso. Não, é isso e isso. De acordo com o quê? De acordo com a jornada do teu cliente. Qual é a jornada do teu cliente? A jornada das pessoas hoje, ela não está mais 100% digital. Durante a pandemia estava. Mas hoje não. Hoje a jornada não é 100% digital. Hoje, quando eu vou levar meus filhos na escola, eu sou impactado por um outdoor. Eu sou impactado pelo Spotify. Porque tem propaganda no Spotify. Sim. Eu sou impactado pela rádio. Eu posso ser impactado pelo Instagram, a hora que eu tô ali na fila para deixar eles na escola e olho o celular. Quem não faz isso com o carro parado, né? Sim. Deixar bem claro isso. Melhor, né? Melhor, né? E de verdade. Aliás, é absurda a quantidade de pessoas que mexem no celular com o carro andando. Né? Sim, isso é uma coisa que eu abomino de qualquer forma. Voltando. É importante pensar na jornada do cliente. Eu tenho que estar presente como marca na jornada, em todos os pontos de contato na jornada do meu cliente. E a jornada hoje ela não é mais 100% digital. Ela é cada vez mais digital. Mas ela não é 100% digital. Sim. Esses dias no carro a gente estava escutando as propagandas. Porque às vezes a gente nem liga Spotify para escutar música nem nada. E tá ali rodando propaganda. Aí passou uma propaganda, nem lembro do que era. Acho que era energia fotovoltaica. Alguma coisa do tipo. Aí o Rafa falou, nossa, esse cara seria uma empresa legal de abordar para oferecer tráfego pago. Aí a gente parou e pensou, mas e se ele também já tem o tráfego pago e tá ali divulgando na rádio? Sim. Porque às vezes a pessoa ela tá usando ali das duas estratégias. Sim. E às vezes a gente acaba focando muito no digital. Porque, querendo ou não, todo mundo tá no digital. Pelo menos a grande maioria. Então, é você unir, né? Os dois, o útil ao agradável ali. Você usar das duas estratégias. Quando a gente pensa no digital, a gente pensa principalmente na escalabilidade que ele oferece, né? Sim. Então, imagina só. Sei lá, até vou pedir para você nos ajudar a pensar nisso. Vamos pensar panfleto, vamos pensar em rádio, vamos pensar em Spotify, vamos pensar em outras coisas. E como que eu consigo entender? Testes. Eu faço um teste, deixo eu colocar um pouco de verba aqui no panfleto, deixa eu colocar um pouco de verba no tráfego pago aqui, anúncios diretos pelo Facebook, agora vou colocar do Google também, vou colocar na rádio, vamos ver o que isso atrai, seria uma estratégia? Ou você utilizaria de outras ferramentas para conseguir entender melhor o seu público? Bom, eu vou responder um pouco do que eu respondi na pergunta anterior, né? A pergunta que a gente tem que fazer ao pensar em
uma estratégia de investimento em mídia Uhum. é pensar na jornada do meu cliente. Esse meu cliente, ele tá mais offline, ele tá mais online. E pensar na jornada e pensar no famoso e clássico funil de vendas. Para quem não sabe, a maneira mais simplificada de explicar o funil, ele tem 3 níveis. Topo de funil, conhecimento. Meio de funil, interesse. Fundo de funil, conversão. No melhor dos mundos, você tem que ter a mensagem adequada para cada etapa do funil e os canais adequados para cada etapa do funil. Rádio, por exemplo. Rádio é topo de funil. Sim. É conhecimento. Então eu posso colocar lá um spot, eu posso criar um jingle, né, que é uma música. Isso é topo de funil. Aí vamos supor que essa pessoa fala, caramba, eu gostei dessa empresa de fotovoltaica, essa que vocês deram de exemplo aí, que vocês ouviram. Deixa eu dar um Google nela. A gente faz isso. Se ela não tiver um bom site, faz parte da jornada do cliente. Uhum. Se ela não tiver um bom site, talvez aquele investimento de rádio que ela fez tenha jogado no lixo, porque você conversou no topo do funil e na hora de chegar do meio do funil ou no fundo, que quando ele fala, caramba, gostei do site, vou chamar essa empresa aqui no WhatsApp e demora 15 dias para receber a mensagem do WhatsApp. O segredo é pensar na jornada do cliente e no funil. Olhar cada etapa do funil e pensar que mensagem eu tenho que passar aqui, que mensagem eu tenho que passar aqui, que mensagem eu tenho que passar aqui e quais canais, de acordo com a jornada que eu identifiquei lá atrás, eu vou conseguir usar da melhor forma em cada etapa do funil. Esse é o melhor segredo. Né? Aliás, essa é a melhor forma, não é o melhor segredo. Uhum. E se eu não tenho dinheiro para fazer tudo, Rodrigo, o que eu faço? Eu diria o seguinte, faça topo de funil. Topo de funil? Topo de funil. Por quê? Por que não fundo de funil? Porque você compra o que você não conhece? Dificilmente. É por isso. Você só compra aquilo que você conhece e vê valor. Se você é uma marca, ou se você tem uma marca que já está consolidada, beleza, vai para o fundo do funil. Mas não deixe de fazer o topo e o meio também. Sim, sim. Mas você pode ir para o fundo do funil de maneira mais rápida. Se não é o caso, você tem que fazer topo e meio de funil. Ninguém vai comprar o que não conhece e o que não reconhece valor. Como é que você chega? Eu já vi várias pessoas falando assim, não, mas eu faço Google e não dá certo. Cara, Google é fundo de funil. O Google Search, né? O Google busca. Existem outras categorias dentro do Google, como display, como o próprio YouTube e tal. Mas não vim dar aula de mídia aqui. O Google clássico, que é busca, é fundo de funil total, especialmente se você tem um e-commerce, se você tem um ponto de conversão digital. Sim. Né? É ponto de conversão total. As pessoas vão buscar aquilo que elas conhecem. Se você é um profissional que faz terapias alternativas, será que alguém busca terapias alternativas do Google? Deve até buscar. Mas talvez essas pessoas... Será que a chance de buscar melhoria de qualidade de vida não faz mais sentido para quem é um terapeuta alternativo? Talvez sim. Né? Mas é importante a gente pensar nisso. Qual é a jornada do meu cliente? Eu preciso fazer topo e meio de funil? Eu diria assim, o ideal é que sim, o tempo todo se faça isso. Mas a conversão, ela também é fundamental desde que você tenha o topo e o meio de funil muito bem resolvido. Perfeito. Perfeito. Vai até parecer repetitivo, tá, Rodrigo? Você fala muito sobre jornada do cliente, né? Jornada de compra, como quiser entender a galera. A jornada do cliente. Show de bola. Como que eu vou definir meu público para isso? Vamos imaginar, sei lá, um salão de beleza, tá? Então tem um salão de beleza, daí eu tenho que entender o meu produto, na minha visão, tá? Daí você me corrige na sua resposta. Pô, eu vou entender meu produto, beleza, para quem eu ofereço? Eu vou oferecer para jovens. Sei lá, por algum motivo eu defini que minha persona vai ser jovens, mulheres. Beleza? Então tem o gênero e tem a idade. Já tem alguns dados demográficos aí. Qual região? Região do Sorocaba. Então já tem a região também. Tá, mas quem que vai... Para quem que eu vou atender? Todas elas, ou pelo menos a maioria delas, tem cabelo comprido. Eu vou atender cacheado, eu vou tentando ir pela minha habilidade e talento que você mencionou. Certo. Show de bola. Mas ainda assim, é um público muito aberto. E muitas delas talvez não queiram atravessar Sorocaba para me visitar, sei lá, tô no São Bento, um pouco mais distante ali.
Daí eu vou regionalizar. Como que você ajudaria? Qual seria uma estratégia ideal para você afunilar esse público, para você conseguir conversar com ele mesmo? Porque acho que a jornada de compra é muito interessante quando você entende para quem que você está falando. Qual que é o seu público mesmo, né? E isso é muito complexo para a maioria das pessoas. Para a gente mesmo, que tem uma empresa de energia fotovoltaica, para quem tem uma hamburgueria, para quem que ele vende de fato? Para todo mundo tem fome. Putz, cara, é para todos. Tá muito aberto. Para quem que eu vendo de fato? Eu vendo hambúrguer. Quem não gosta de hambúrguer? Quem não gosta, por favor, precisa se tratar. Mas ok. E aí, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Como que você daria alguma estratégia, um passo a passo para você definir o seu público ideal, seu cliente ideal? Para aí sim, você sabe onde ele vai estar. Porque eu sei que são estudantes de engenharia da Facens. Pô, eu sei onde está. Então, vou comunicar lá dentro da show, entregar panfleto lá dentro, fazer uma comunicação interna, seja o que for. Já estou conversando com ele, mas nem sempre é tão fácil assim. Como que você ajudaria nisso? Olha, vou voltar naquela resposta que eu dei quando eu falo de você perguntar para o seu cliente do que ele sentiria falta se a sua empresa deixasse de existir. Se eu tivesse um salão de cabeleireiro no Parque São Bento, usando o exemplo que você deu, eu chamaria 10 clientes que mais vão no salão e faria essa pergunta. Fulano, fulana, se amanhã o salão do Rodrigo deixar de existir, do que você vai sentir falta? Escreveria e entenderia não apenas a classe social, a região, a faixa etária e o sexo de quem compra. Mas eu procuraria entender principalmente qual é o comportamento de quem compra. Show. E comportamento você tem que perguntar. A não ser que você tenha ferramentas, e existem, a não ser que você tenha ferramentas para medir isso, comprar uma pesquisa do Cantar Ibope, que custa caríssimo para um pequeno empreendedor, né? Que não é o caso do exemplo que eu estou dando aqui. Como não é o caso, pergunta e entende o comportamento. O que a comunicação tem que fazer? Seja num panfleto, seja num post, seja no que for. Ela tem que, a partir desse comportamento de pessoas que eu já atendo, achar mais pessoas que tenham o mesmo comportamento que elas. E como é que eu vou achar essas pessoas? Falando o que elas querem ouvir, nos canais em que elas estão. Então, por exemplo, se eu tivesse um salão de cabeleireiro no Parque São Bento, eu ia tentar entender quais são as consultoras Natura e Avon que tem no Parque São Bento. Eu ia fazer uma parceria com essas mulheres. Você vende make, não vende? Vendo. Quem vende make, cuida do cabelo. Teoricamente, é uma hipótese. Uma hipótese bem aproximada. Né? Bem real, né? Sim. O que eu iria tentar fazer? Eu ia tentar fazer uma parceria com essas consultoras Natura e ia falar, fulana, quando você vender Natura para as suas clientes, a cada 10 que você vender, eu te dou um tratamento no cabelo. É um meio de comunicação. Eu ia tentar entender se tinha algum pet shop lá perto, ia falar, gente, fulano, dono do pet shop, seguinte, vamos fazer uma parceria? Eu indico as minhas clientes para virem deixar os pets deles aqui e você indica. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que não é só o panfleto e o post, a propaganda. Mas quando você entende qual é o comportamento do meu público, qual é o perfil do meu público, eu começo a pensar onde mais tem esse público. Onde mais eu consigo ter acesso a esse público? Além dos meios, vamos dizer, tradicionais de aí sim fazer propaganda. Mas a função da comunicação e de quem tem uma cabeça de marketing é achar gente igual àquelas que já compram de mim em termos de comportamento. Perfeito. Muito bom. Essa é a ideia. Muito bom. Muito bacana. E falando de comunicação, Rodrigo, passa pra gente quais as principais tendências da comunicação no segundo semestre de 2022. O que a gente pode esperar aí? O que a gente vai fazer aí na comunicação digital, off também? Fala pra gente um pouquinho. Legal. Olha, tem um termo que o mercado está discutindo muito, chamado ESG. O que é o ESG? O ESG ele é a sigla em inglês de 3 palavras. Meio ambiente, environment. O S de social,
e o G de governança. Para vocês terem uma ideia, o termo ESG no Google em 2021, ele apresentou um crescimento de 16 vezes Caramba. em relação ao mesmo termo pesquisado há 2 anos atrás. Pra vocês entenderem, né, um indicador aqui de como esse índice está alto. Eu estava vendo um dado divulgado na Folha de São Paulo que diz que os investidores europeus, de cada 10 investidores europeus, 7 não vão mais investir em empresas que não têm o ESG. Vou aterrissar aqui agora em Sorocaba, tá? O que uma empresa tem a ver, uma empresa local tem a ver com ESG? Se você pensar o que a sua empresa pode fazer, ou já está fazendo, pelo meio ambiente. O que a sua empresa pode fazer, ou já está fazendo, para o social. Nós estamos aqui num podcast em que você abriu falando do projeto que vocês têm com a PAI. Uhum. No S aqui já, check. Uhum. Né? O G de governança. Como é que é a gestão da minha empresa? É uma gestão que tem lisura? É uma gestão que, uma vez ou outra ali, eu dou uma engabelada no imposto aqui, se precisar eu dou uma conversinha aqui, sabe? Com o cara lá de compras da empresa tal. Cara, se tem isso, você tá fora do jogo. Sim. Eu não estou dizendo que isso não existe mais no Brasil, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que essa sigla ESG é uma sigla que está muito ligada à gestão hoje, especialmente das grandes empresas, mas as médias empresas e as pequenas também vão ter que lidar com isso. E quem lidar com isso a partir de agora, como pequena empresa, porque as grandes já estão lá na frente, vai sair em vantagem. O que isso tem a ver com marketing, Rodrigo? Você não falou nada de marketing. Não. Vamos voltar ao que eu falei lá na definição de marketing. Marketing é você comunicar proposta de valor e posicionamento. Quando você está adequado ao ESG, é uma proposta de valor. É um fator de diferenciação. O tema do nosso podcast é marketing como fator de diferenciação dos negócios. Esse é o fator de diferenciação. E aí tem outro ponto, que é a questão da sustentabilidade. Rodrigo, mas isso não é novo. De fato, para as grandes empresas não é tão novo assim, mas para as micro e pequenas empresas ainda é um tema novo. Uhum. Porque parece que é uma palavra bonita, né? Sustentabilidade, é um palavrão no sentido de ser uma palavra grande, inclusive, né? Mas o que isso tem a ver com o meu negócio? Cara, a minha filha, de 16 anos, acha um verdadeiro absurdo uma pessoa jogar uma latinha pela janela. Eu também acho. Mas ainda tem gente que joga. Por que eu estou dando esse exemplo bobinho? Estou dando esse exemplo bobinho para dizer o seguinte. Como é que a sua pequena empresa tem descartado resíduo? Um exemplo. De quem você compra insumo? Essa empresa de que você está comprando insumo. Você pode comprar insumo de uma empresa. Você pode ser uma empresa pequena e comprar insumo de uma empresa grande. Concorda comigo? Sim. Se eu tenho uma pequena empreiteira, eu vou comprar cimento de uma dos 3 grandes players do Brasil. Só tem 3 hoje no Brasil de cimento. Né? Esses caras, eles estão fazendo a parte deles por serem grandes empresas? Eu suponho que sim. Né? Mas estou querendo dizer que a sustentabilidade ela tem que estar em toda a cadeia em cliente, em fornecedor. Por quê? Especialmente essas gerações mais novas, e por isso eu dei o exemplo aqui da minha filha, essas gerações mais novas, elas estão muito ligadas a isso. Muito mais do que eu sou. E olha que eu sou. Mas a geração 25 menos, 20 menos, tem isso assim no topo da lista. Se essa empresa que eu estou comprando, e aí pode ser desde uma esfirraria local até uma grande rede de esfirras, se tiver uma prática não sustentável, eu deixo de comprar. Sim. O que isso tem a ver com marketing? Tem a ver com marketing porque se você faz isso, comunique isso. Não é fazer greenwashing. O que é greenwashing? É você dar aquela dourada na pílula para contar uma história bonita. Não é isso que eu estou falando. E aí vem uma outra tendência de comunicação, e eu não diria nem para o segundo semestre, mas eu diria de forma aí bastante perene, que é ser autêntico,
que é ser legítimo, que é ser verdadeiro. Se tem uma coisa que as redes sociais fizeram com a gente, pelo acesso à informação que nós temos agora, a gente julga mais rápido. E muitas vezes, inclusive, julga errado. Sim. Julga com poucos elementos. Mas como consumidor eu tô falando, tá? Não tô nem falando de ideologia, tô falando de consumo. Quantas e quantas empresas já não foram canceladas e tiveram que provar que não é aquilo que não era muito bem aquilo. A gente está escutando um lado, como consumidor, a gente está escutando um lado só da história. Sim. Né? E se a gente não tiver muito cuidado com as nossas práticas e não for muito verdadeiro, muito legítimo, nós vamos ter problema, porque a casa cai. Vamos citar um exemplo aqui. A maior rede de fast food do mundo lançou um lanche há pouco tempo atrás com um nome que simplesmente, que é o picanha, né? Que não tinha picanha. Sim. Cara, que louco. Não faz o menor sentido. Será que ninguém pensou, gente, nós estamos lançando um lanche de picanha que não tem picanha. E nós vamos comunicar isso? Gastaram milhões no BBB. Aí um blogueiro de Sorocaba foi ler a caixinha e descobriu que não tinha picanha. A casa caiu. As empresas, gente, elas estão nuas. Essa é a verdade. As empresas estão nuas. É aquilo que tem que ser. A empresa é aquilo que está no espelho. Você tem que comunicar o que está no espelho. Você pode pentear o cabelo antes de comunicar? Claro que sim, mas você continua a ser você. Pode dar um make na hora de comunicar? Sim, mas continua a ser você. Não tenta inventar a história. Se inventar a história, a casa vai cair. Então, autenticidade e legitimidade, não só para o segundo semestre, mas de forma muito perene, é uma tendência de comunicação. Não nem diria que é uma tendência, diria que é uma realidade de comunicação para agora. Sim. O Rafa fala muito disso também, de você ser autêntico. Nem entrando tanto em empresas, mas como pessoas mesmo. A gente rodando TikTok aí, da vida, Instagram, vendo vídeo de influencers, tem gente que é muito forçado, mas tem gente que é uma coisa natural. Essa pessoa tem um diferencial ali. É uma coisa dela, é o elemento dela ali. E isso faz total sentido. Ela chama atenção por causa desse diferencial. Exatamente, porque ela é ela mesma. Olha que legal, vai ser uma experiência. Eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec, lá em 2003. Caramba. Eu tinha 24 anos. Muito famoso esse. Muito famoso e, aliás, eu recomendo, especialmente para quem é micro, pequeno empreendedor, ou pensa em empreender. Recomendo se não me fortemente. engano, é uma semana imersiva total. Isso. Legal. Recomendo. Sim, de fato, foi um ponto bastante importante para mim. Né? E uma das dinâmicas que tinha lá no Empretec era você preparar um texto sobre a sua empresa e ler esse texto olhando para a câmera. E é uma semana imersiva, como você falou, e eu fui lá, eu de madrugada, né? Voltei pilhado do curso, não conseguia dormir. Aliás, eu já tenho dificuldade para dormir naturalmente, porque eu sou super agitado. Voltando num curso que mexe com a cabeça, irmão, aí você não dorme mesmo. Sim. Né? Fui lá e escrevi o texto, cara. Escrevi o texto, ensaiei bonitinho, legal. No seguinte de manhã eu tava lá. Liga a câmera, frio na barriga, como sempre, né? Ergue a mão quem não tem medo de câmera. Todo mundo tem câmera e cobra. São coisas que todo mundo tem medo. Né? Às vezes as pessoas precisam até a cobra do que a câmera, mas tudo bem. Aí tô lá lendo o texto e eu errei, cara. Eu errei e fiz assim. Aí eu continuei. Eu falei, me ferrei, cara. Me ferrei. E aí, a sala foi dividida em grupos e tal, aí nos reunimos em grupo lá de novo, 5 pessoas, mais um dos facilitadores do Sebrae, mais 5 pessoas. E começou a julgar o texto a performance do outro, né? Pô, o texto tava bem, isso aqui foi bem, chegou a minha vez e falei, cara, vou apanhar que nem um louco aqui. Mas tudo bem, vou aprender. Aí, um fulano viu, falou, cara, puta, tava legal, meu. Mas você, né? Falei, caramba, cara. Você sabe aquela sensação de falar, Nossa. Que bobagem que eu fiz pra não falar essa coisa. Aí chegou outro e falou assim, cara, sabe que eu gostei? Falou, porque você errou, você não disfarçou que você errou, não tentou dar aquele, né? Dar o somebody love. Em resumo, de 5 lá, 3 acharam
ok, eu ter errado. Não falaram, nossa, que legal que você errou. Não, mas né, acharam ok você ter errado. E 2 falaram, puta, não foi legal. E aí o facilitador, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E lembra que eu abri a empresa com 22 anos. Quando eu tinha 22 anos, o que eu fazia, gente? É surreal o que eu tô contando. Eu usava roupa social com 22 anos porque eu queria parecer mais velho. Terninho? Não, isso não. Não, terno não rola. Até hoje não rola. Hoje não. Hoje, se eu puder trabalhar de moletom, eu trabalho. Não trabalho. Mas se eu puder trabalhar, eu trabalho. Né? Mas eu não tô com uma roupa social, Sim, pelo contrário. Sim. Né? E esse facilitador de comigo falou assim, Rodrigo, eu gostei. Sabe por quê? Ele falou, porque isso é você. Você erra e você se divertiu com o erro. Você pegou e fez. E vou continuar. Né? Ficou claro que você errou. Você tocou o barco depois, cara. Não perdeu o fio na meada. O teu raciocínio continuou lógico. E sabe o que eu vi em você? Eu vi um cara de verdade. Ele falou, e você é mais informal mesmo. Você é mais leve, mais brincalhão mesmo. Então, cara, seja assim. Bicho, aquilo virou uma chave na minha cabeça, como um empreendedor mesmo, que eu parei de usar roupa social. Verdade. Eu não usei mais. E eu queria usar a roupa social para parecer mais velho de verdade. Porque, de novo, né? Vamos deixar claro, né, gente? Você ter uma empresa com 22 anos de idade em 2022 é um negócio legal pra caramba. Sim. É cool, é moderno, é startup. Você ter uma empresa com 22 anos há 21 anos atrás, quem que é esse louco? Quem que é esse menino? Sim. Como que você passava a autoridade, né? Zero. Os mais velhos. Eu lembro uma Doido. vez que eu tava com um amigo meu na agência. Esse amigo, ele é mais velho do que eu. Ele deve ter, hoje ele deve ter os seus... Mas deve ter seus 60 anos hoje. Tô falando de 20 anos atrás. E foi um cara de uma gráfica lá na agência. Eu tava conversando com esse meu amigo. O cara da gráfica entrou, era a primeira vez que ele ia na Web, ele entrou. Começou a falar com o meu amigo. Opa, tudo bem? Eu vim aqui falar isso. E eu do lado esperando. Falei, cara, mas é comigo que você tem que falar. Fiquei pensando. E ele me ignorou. Porque, pensa só, ele não conhecia, nunca tinha ido lá. Tem 2 caras, um mais velho e um menino do lado. Ele naturalmente foi falar com o cara mais velho. E ignorou o menino. Né? Até eu provar que focinho de porco na tomada, que eu era o dono da agência, né? Deu certo. Aí ele que fez o depois. Opa, errei, né? Cara, que demais. E acontece muito isso na internet, que a Ana tava citando, você comentou muita coisa, que a galera quer uma receita pronta pro sucesso. Sim. Então o que eles fazem? Pô, o Rodrigo se comunica muito bem, cara, o Insta dele é bombadão, velho, eu vou fazer as mesmas coisas que ele faz. Se ele mostra a língua, eu vou mostrar também. Se ele falar com uma voz assim, uma oratória dele assim, vou também projetar minha voz nesse nível também. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá, 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 blá. Daqui a pouco você deixou de ser você e tá sendo uma versão piorada, porque você não consegue ser o Rodrigo, não tem como. O Rodrigo é o Rodrigo, o Rafael é o Rafael, a Ana é a Ana, não dá. Sim. E seja a sua melhor versão, cara, essa é a ideia. Né? Então, a maneira que você fala um assunto é diferente da maneira que o Rafa vai falar esse mesmo assunto. Isso que é o legal. E se eu me comunicar da minha maneira e eu demonstrar que eu estou à vontade com aquilo, cara, eu vou conquistar pessoas que talvez o Rodrigo não conquiste, e o Rodrigo vai conquistar pessoas que o Rafa também não conquista. E a galera não entende isso. Ele quer conquistar a mesma coisa. Cara, como que você chegou nesse shape legal, cara? Pô, você tá com 45 de braço, pô, que bacana, cara, também quero. Cara, o que você tomou, o que você fez, qual a frequência, quanto que você levanta? Cara, não, velho. Não, vai, descubra sua alimentação, vá num profissional, principalmente, e busque o seu jeito de fazer a melhor maneira, né, cara? E a galera esquece disso. E a autenticidade é o grande segredo. E eu não sabia que era tendência, mas eu imaginava que deveria ser, porque com essa era digital cada vez aumentando e crescendo cada vez mais, a galera tenta, né, trazer e buscar referências, tudo bem. Mas, cara, faça do seu jeito, coloca a sua marca, seu posicionamento. Eu não sou uma empresa ainda, eu sou só o Rafael. Cara, você é uma pessoa que pode se tornar uma marca um dia, desde que você se posicione dessa maneira e dê alcance para sua voz, né? É muito louco a autenticidade. E tem uma diferença, eu acho que não tem nada de errado em você se inspirar em alguém. Sim, sim. Ou em alguns. Né? Eu acho muito legal. E tem gente em que eu me inspiro, assim, em mais de uma pessoa. Gente que, inclusive, eu tenho a oportunidade de estar junto, e gente que eu só conheço por meios digitais também. E tudo bem. Agora, o que eu posso agregar de conhecimento
e que cada um deles pode trazer para mim, só que eu preciso transformar isso no jeito do Rodrigo fazer. Sim. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, não sei. Mas acho que buscar referência é válido. Agora, você querer ser alguém que você não é, nunca é válido. E nunca foi e nunca será. Agora, tem outro negócio legal também, e aí eu vou dar um exemplo de uma propaganda. Há muitos anos, a Dove fez um... Não sei se eu podia falar a marca aqui, já falei. Não, tranquilo. Então... a Dove fez uma campanha internacional, chama Sketches de rascunhos. Uma campanha super premiada. Foi um brasileiro que criou, chamado Anselmo Ramos, um cara que é uma referência para mim, inclusive, né? O que era essa propaganda? Eles, num espaço muito bonito, eles resolveram chamar algumas mulheres e contrataram um artista que fazia, eu não vou chamar de caricatura, mas fazia retratos, né, reais. E essa pessoa ela ia falando como ela, meu nariz é assim, minha boca é assim, meu olho é assim. E esse cara ia desenhando. Aí depois eles chamavam amigas dessas pessoas. Falavam, como que a fulana é? Descreve a fulana pra mim. E esse artista ia desenhando. Aí esse artista pegou e chamou depois a pessoa e mostrou o autorretrato dela e o retrato com que as amigas haviam. E em 100% dos casos, o retrato das amigas foi muito mais bonito do que a forma com que ela se via. É uma propaganda, mas acho que não por acaso é muito premiada, porque a mensagem dela é muito poderosa, né? E essa foi uma propaganda que mudou o posicionamento de marca de Dove. Caramba. Tanto que Dove, já há alguns anos, o que eles falam? Eles falam de real beleza. Hoje você tem propaganda de Dove com mulheres gordas, mulheres com vitiligo. Não é mais aquela beleza artificial. Não é mais. Porque a gente também não está mais aceitando isso. Mas o que eu queria dizer nem era isso. O que eu queria dizer era que olha que interessante como a nossa autocrítica, ela, às vezes, é muito maior do que de fato do que de fato as pessoas nos veem. As pessoas nos julgam. A gente é muito duro com a gente mesmo, cara. Isso é um fato. E eu tô falando isso por mim mesmo. Eu sou muito duro comigo mesmo. Uma coisa é você ser exigente. Só que achar a linha entre ser exigente e ser duro é difícil. Mas com a maturidade, com terapia, a gente consegue. Sim, bastante terapia. Não, realmente, eu entro nesse grupo também. Meu Deus do céu. Às vezes a gente tá no grupo, né, e definindo metas e tudo mais, projeções pro próximo ano. E caramba, cara, as metas são bem agressivas e tudo. Eu fico pensando, né, sobre mim mesmo. Caramba, cara, eu sou absurdo comigo mesmo. Cara, eu coloco coisas e projeções pra mim alcançar, não só no profissional, mas no pessoal também. E, cara, maneira que a gente se machuca muitas vezes, com as cobranças que a gente mesmo faz. Cara, entregou um projeto que tá num nível muito bacana, todo mundo tá elogiando, a gente tá olhando aquela vírgula que deixou de colocar. Aquela coisa que falou, putz, cara, e a gente só tá enxergando aquilo. É a propaganda Dove, né? E eu passo por isso, acho que diariamente também. Passei por coach, tem que continuar, né? Tem que continuar a terapia para se entender e se aceitar muitas vezes, entender seu propósito, como você se posiciona e tudo isso. Mas isso é uma verdade muito, muito, principalmente comigo, posso falar por mim, que a cobrança é absurda. Absurda pela perfeição que não existe. Exato. Que não existe. É uma busca que não tem fim. Exato. Exatamente. Rodrigo, a gente falou muito sobre jornada, falou sobre muita coisa, até propaganda da Dove, entre outras coisas. Muito legal. Autenticidade, tendências e muito mais. Vamos trazer para Sorocaba negócio local e vamos falar até perguntar, no meio da pandemia, muitas empresas procuraram a Verbo. Já aumentou. Por quê? Às vezes, o marketing para eles seria somente marketing digital, às vezes, até no nível de conhecimento, no nível de consciência deles em relação ao marketing, né? Agora, fala pra gente por que algumas empresas não sabem o potencial, né, o fator de diferenciação que tem o marketing, e depois que entendeu isso,
conta pra gente alguns cases de negócios locais mesmo, de negócios mais, sem ser reconhecido nacionalmente, empresas que falou, vou investir em marketing agora, porque acho que faz sentido sim, e teve um case muito bacana que você pode compartilhar com a gente. Cara, eu vou contar um case de um negócio local que não passou pela Verbo como empresa, mas passou por mim. Okay. Tá? Uma vez por mês, eu dou consultoria lá na associação comercial. Então, eu dedico um dia por mês lá. Tem uma pessoa que eu atendo lá na associação, eu atendi ela acho que umas 4 ou 5 vezes. O nome dela é Paula. E ela era vendedora de uma concessionária de carros da cidade. E a família dela é mineira. E ela começou a trazer queijos que os pais dela fazem em Minas Gerais. Começou a vender esses queijos. E ela tem uma filha com necessidades especiais, chamada Marina. Quando ela começou a fazer consultoria comigo, e a gente começou a conversar, ela ainda não tinha um ponto de venda físico. Ela vendia para conhecidos e tal. Ela já tinha saído desse emprego que ela estava. E depois ela começou a vender. E um dia ela virou para mim e falou assim, Rodrigo, eu estou pensando em investir num ponto de venda físico. O que você acha? Eu falei, Paula, você tem uma história poderosa na sua mão. E é uma história legítima, de superação, de vencer desafio. E você tem um produto de excelência. Eu estou falando isso porque ela já entregou o queijo para você experimentar. E você tem um produto de excelência. Falei, vai para cima. Você tem elementos que me fazem te recomendar. Vai para cima. Hoje ela tem um negócio dela, ponto de venda físico aberto. Por coincidência, eu a atendi na associação de novo na sexta-feira passada. E eu posso dizer para vocês que ela está bem. Ela está bem. Caramba, onde está o marketing nisso, Rodrigo? O marketing nisso está no fato dela continuar a ser a Paula, no fato dela acreditar que ela tem um fator de diferenciação, que é o produto dela, que é muito bom, mas que principalmente, se você olhar as redes sociais dela, você se apaixona. Porque a filha dela, aliás, o negócio dela chama-se Marina Mineira, em homenagem à filha. A filha dela, ela quer aparecer nas redes sociais e ela é tão verdadeira, ela é tão legítima e não é marketeado isso. Pelo contrário, não é marketeado. Tinha uma foto da Paula com a Marina, acho que estava na fazenda, no sítio dos pais dela. Maravilhosa aquela foto, maravilhosa. Ela não tem uma agência. Ela não tem uma agência, cara. Ela tem, eventualmente, a minha orientação. Mas eu não posso dizer, ela chegou nisso porque eu orientei. Não é isso que eu estou dizendo aqui, de forma alguma, tá? Eu não tenho mérito nisso. O mérito é 100% dela. Eu estou contando um case. Né? Sim. E estou contando um case, inclusive, não é de uma agência. Poderia contar um case da Verbo. Não vou fazer isso, não precisa. Mas estou contando um case de uma micro e pequena empreendedora que tinha uma dificuldade, que ela vem superando isso e vem sendo bem-sucedida. E quando eu digo bem-sucedida, não é bem-sucedida exclusivamente financeiramente. Ser bem-sucedida é você, voltando ao que eu falei lá no propósito de que eu resolvi abrir a Verbo, que é ter uma vida equilibrada entre negócio e entre família. Ela vem conseguindo isso. Né? Onde que entra o marketing nisso? Ela gera um conteúdo muito autêntico. Muito real. E que não é só produto. Ela não tenta vender queijo o tempo todo. Esse é o produto principal dela. Tem outros produtos também. Mas esse não é o produto principal dela. O produto principal dela é uma história poderosa de superação e que, inclusive, ela vende queijo. Por coincidência. Por coincidência, ela vende queijo. Cara, demais. E não por acaso ela está crescendo. Não é por acaso. Demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. A gente tá reforçando muito a autenticidade, reforçando Sim. muito a comunicação de verdade, né? A comunicação real, né? Muito legal mesmo. Bom, pessoal, você que tá em casa ainda não curtiu esse episódio, por favor, né? Aperta o like aí, também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E tem muito episódio por aqui, a gente tá trazendo pessoas especialistas nos seus ramos, seus segmentos aqui para trazer muito conteúdo para você.
Então, se você quiser acompanhar todo esse processo, essa jornada com a gente, clica aí, seja autêntico, clique, se inscreva e vamos continuar por aqui. Rodrigo, cara, demais, cara. Eu tô com muitas ideias novamente para até aplicar nas empresas, muita coisa. A gente busca, assim, a gente já entende que a gente não vende energia fotovoltaica, a gente vende conhecimento, porque o nível de especialidade que nós chegamos num mercado extremamente novo é diferenciado. Então a gente se posiciona muito com essa autoridade com nossos clientes. Então, até mesmo você que está assistindo, é empresário e tem um consumo acima de R$2.000 de energia, vem falar com a gente. Tem um link aqui abaixo que você pode clicar, vai direcionar você para um engenheiro especialista, ele vai te atender com toda essa jornada, vai te explicar como funciona cada etapa, e vai ser bem interessante para você. Você se posiciona com a sua empresa em relação à energia renovável, meio ambiente, que entra no SCG, e também é muito legal porque você gera economia direta. Por quê? Porque é totalmente acelerado o ROI e o payback desse projeto. Então, se tiver alguma dúvida, qualquer informação, só clicar no link abaixo que tem algum engenheiro que vai entrar em contato contigo. Bom, sabe o que você está vendendo? Não é energia fotovoltaica. Você está vendendo o que esse empresário vai fazer com o dinheiro que ele vai economizar. Exato. Você está vendendo o investimento para a empresa dele. Você está vendendo a contratação de um funcionário. Você está vendendo a aquisição de uma máquina ou de uma tecnologia. É isso que você está vendendo. Uma expansão. Seja a fotovoltaica é o meio. Exatamente. É um investimento. Perfeito. Investimento com retorno acelerado. Perfeito. Então chama ele aqui. Show de bola, Rodrigão. Ana, coloca alguma pergunta bem bacana aí, aquela que vai deixar a galera que tá em casa e a gente aqui também. E a gente? Vou fazer de novo. Show, por favor. A linguinha. A gente vai fazer a thumb dele com a carinha, né? Vai ficar muito Einstein. Não me zoa muito, mas tudo bem. Rodrigo, como que uma pessoa, eu, por exemplo, marqueteira, não tenho agência, mas eu quero ter a minha. E aí, como que eu começo? Por onde eu começo? Quais são os passos para se ter uma agência de sucesso aí? Oração. Boa. Brincadeira. Não, brincadeira, mas é verdade. Também. É verdade mesmo. Muita oração, muita oração. É engraçado porque o mesmo princípio que eu falei de você ter o seu conjunto de talentos e habilidades, saber ler o mercado, entender se tem demanda e achar o posicionamento, ele serve para uma agência também. Né? O que eu falei aqui o tempo todo, a Verba é uma agência focada em estratégia. Significa que a gente não faz as outras coisas? Claro que a gente faz. Mas nós entendemos que o principal que o negócio tem que ter é estratégia. O resto você faz depois. Sim. Agora, é importante entender que talento e habilidade que você que quer ter uma agência, que você já tem, né, talento e habilidades, como que isso pode ser relevante? Qual é o nicho que você vai pegar? Ah, vou pegar só o nicho de geração de conteúdo em rede social, por exemplo. Ah, não, vou pegar só o nicho de design. Eu só vou fazer design, ou branding, enfim. Vou pegar esse nicho. Não dá para ser bom em tudo. Então, acho que o fundamental é entender que talento e habilidade que você tem dentro do leque de serviços que uma agência pode oferecer e escolher qual é o nicho que você vai atingir. Quando eu falo que a Verba escolheu o nicho de estratégia, a gente deu um nome para isso, que é inteligência criativa. E a gente se posiciona assim, nós não somos uma agência, nós somos uma empresa de inteligência criativa. O que é inteligência criativa? É unir a lógica com a mágica. É ir lá no ponto de venda, entender onde que está a dor daquele meu cliente e a oportunidade daquele meu cliente. Isso é inteligência, é correr atrás de informação e buscar. E o criativo qual é a nova forma que eu dou para isso? Qual é a nova leitura que eu vou trazer para essa informação que eu fui buscar? Inteligência criativa. Então, esse é o nosso nicho. Legal. A gente não está nichado nem em segmento de mercado, muito embora a gente tenha alguns segmentos que a gente é muito forte, alimentos e bebidas, construção civil, serviços B2B, a gente é muito forte nisso. Mas, por exemplo, tem agências que são focadas na área de saúde. Tem agências que são focadas na área imobiliária, 100%. A gente não é. A gente é muito competente nessa área, mas a gente não é focado nisso. Né? Então, acho que o ponto principal é esse. Que talento e habilidade que você tem, a partir disso, que nicho que você vai escolher. Não tenta ser bom em tudo, não tenta ser generalista. Acho que o generalista ele serve para outra área de negócio, mas não serve para uma agência.
Talvez sirva para um professor, né? Por mais que o professor é especialista em alguma coisa, ele tem que ter um conhecimento geral muito poderoso, né? A agência também tem que ter, naturalmente. Como eu falei, a dinâmica da agência que me encanta é justamente você poder conhecer vários mercados, mas tem que escolher um nicho. Se não for de mercado, tem que ser uma agência de negócio local, uma agência de tráfego pago, uma agência de design. Tem que escolher o caminho. Legal. Show demais. Muito bom, muito bom. A gente bate muito nessa tecla de nichar. A galera tem muito receio de nichar porque eles pensam o seguinte, cara, eu tô atendendo tudo isso. Eu posso atender, na verdade a gente não tá atendendo, né? Não. Eu posso atender todos esses. E se você tá falando para eu atender só esses daqui, cara, eu vou perder todos esses. Na verdade, não. Você expande muito mais quando você está nichando. Porque falando em energia fotovoltaica, por exemplo, quando a gente pensa que tem mais de 20 mil integradores hoje no Brasil, cara, se você não quiser falar com o distribuidor, com toda a cadeia de suprimentos de energia fotovoltaica, eu não vou detalhar tudo aqui, cara, se você só falar com os integradores, são 20 mil empresas no Brasil. É pouco? Eu não acho. Não. Eu acho que é um número bem expressivo. E se você se comunica de uma maneira muito coerente, sendo autêntico, e todos os detalhamentos que já foram ditos aqui, cara, você vai conseguir impactar essas empresas. E dessa forma, o retorno vai ser muito poderoso. Então é muito bacana. As pessoas às vezes não entendem. Pô, mas juntando tudo, cara, eu tenho 50 mil empresas de energia fotovoltaica no Brasil. Tá, cara, mas para você se comunicar com todo mundo vai ficar perdido, vai ser genérico. E aí você não fala com ninguém. Sua voz é jogada no ar. Agora, quando eu falo com o Rodrigo especialmente, Rodrigo, você que tem uma agência no interior de São Paulo, eu posso te ajudar com uma mentoria assim, assim. Cara, pô, eu tenho uma agência no interior de São Paulo. Cara, e o cara tá falando que vai levar minha agência para outro país, ou seja, onde for. Que promessa bacana. Ele falou comigo, é interessante. Deixa eu ouvir o que mais ele tem a dizer. Né? Então, é legal, muito bom. Muito Direcionar, bom. Né? Quando eu falei de estratégia, né, a gente fez um exercício aqui de definir o que é estratégia. Sim. Eu lembro que eu falei, estratégia é escolher um caminho. Sim. Exato. E é isso. Que caminho que você quer como agência? Que caminho que você quer como empresa fotovoltaica? Que caminho o integrador quer ter? Sim. Eu conheço um pouquinho desse mercado de fotovoltaica. A gente teve um grande distribuidor nesse mercado. Eu fui conhecer esse mercado em loco. Eu passei 3 dias em Minas Gerais, que é um dos estados que mais consome né, energia fotovoltaica. E eu fui conversar com 4, 5, 6, aliás, foi mais. Foram 7, 8 integradores que eu conversei. Perfeito. Para poder gerar criatividade para esse nosso cliente. É inteligência criativa. Tem que buscar, meu. Sim. Não vem inspiração, não. Show tem que de buscar. Bola. Muito massa. O Álvaro, que tem a Escola de Empreendedorismo, ele comentou uma coisa bem legal. Ele falou, cara, quanto custaria um jornal que traria para mim todos os insights do meu mercado? Muito alto. Você já citou alguns que o empreendedor pequeno não poderia ter acesso, mas, por exemplo, um Insta, cara, dos seus maiores concorrentes, de pessoas que te inspiram, 10, 20, seja quanto for, você seguir, montar um Insta só para isso. Ele comenta exatamente isso. As maiores agências do Brasil, até fora do Brasil, que faz muito sentido, está muito próximo ao valor que eu me posiciono. Você seguir e ver tudo que eles estão fazendo hoje. Acompanhando, se inspirando. E lógico, que gerar a sua marca, o seu posicionamento. Cara, fotovoltaico, o que você faz, cara? Cria um Insta somente para isso. Pega as empresas que se posicionam muito bem. A gente se posiciona somente com comércio, indústria. A gente não faz residência. Então tem muitas empresas que fazem residência. A gente não. A gente se posiciona com indústria. Perfeito. Show de bola. Então a gente não faz de tudo. Quem que também se posiciona dessa maneira se posiciona muito bem. Como que ele está conversando com o cliente final dele? E como que isso está gerando as conversões necessárias? Pô, vamos pegar as referências. Pô, ele fala dessa maneira, vamos buscar a nossa maneira de se comunicar também, mas isso faz muito sentido para nós também. Aproveita aqui, utiliza disso e faz muito sentido. Faz muito sentido. É isso aí. Cara, show de bola. A outra pergunta era basicamente o que você respondeu para Ana. Para o Rodrigo empreendedor agora, como que ele começaria se fosse hoje? Porque com 22 anos você tinha uma mentalidade, um nível de consciência, experiência, entre outras coisas. Se fosse o Rodrigo hoje, pela paixão que ele transferiu aqui, acredito que seria uma agência ainda, né? Mas como que você começaria hoje se você fosse começar um negócio? Você falou muito pelo talento, habilidade, teria algumas outras técnicas que você utilizaria ou seria repetitivo mesmo? Começar talento, habilidade do Rodrigo e em seguida definir meu nicho e atacar esse mercado. Como que você faria se for agência mesmo, que eu tô respondendo por você? Cara, na verdade, assim, eu acho que a resposta que eu dei em relação à agência, acabar respondendo isso como você mesmo falou, né?
Mas, se eu pudesse hoje escolher o que eu abriria uma empresa que ajudasse a empoderar, a gerar conhecimento para pequenos empreendedores. Por quê? A Verbo não atende pequenos empreendedores, já atendemos, né? Eu dei o exemplo do seu Eliseu, inclusive. Uhum. Mas atendemos outros também. Hoje a gente atende médias e grandes empresas. Mas eu sou completamente apaixonado por pequenos empreendedores. Por quê? Porque, para mim, o melhor projeto social que existe no mundo, em qualquer tempo, chama-se empreendedorismo e emprego, gerado a partir do empreendedorismo. Quando uma família resolve empreender, seja marido e mulher, seja pai e filho, que é muito comum no Brasil. Eu estava vendo um dado, posso falar uma bobagem aqui, mas eu não vou falar o percentual, mas por não lembrar exatamente, mas a maior parte das empresas brasileiras são empresas familiares. Sim. Mas era a imensa maioria, era coisa de 70%, 80%, era muito alto o índice. Né? Então eu abriria uma empresa para tentar ajudar esses caras. Eu já faço isso de maneira voluntária. Né? Quando você leu aí minha biografia, vamos falar assim, né? Esse grupo que eu coordeno, o Inspiração, é um grupo muito focado nisso. Né? A gente está dentro de uma igreja, mas enfim, é um grupo muito focado nisso. Então eu abriria... aliás, assim, nem sei se seria uma empresa, cara. Eu acho que eu seguiria... Hoje eu tenho muita vontade de seguir meu coração e falar, cara, eu vou ajudar pequenos empreendedores. Eu estou fazendo isso junto com a gestão da Verbo, mas se eu pudesse falar assim, cara, o que você queria fazer hoje, se eu pudesse escolher um dos dois hoje, eu acho que eu escolheria ajudar pequenos empreendedores, cara. Não porque a Verbo já tem que te dar, não é isso, pelo amor de Deus, nada a ver com isso, tá? Mas é porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço na Verbo, muito apaixonado. Eu amo o que eu faço. Eu acordo lendo, durmo lendo, literalmente, né? De manhã eu leio a Bíblia, antes de dormir eu leio meus livros lá que eu amo de paixão. E o que eu tento fazer o tempo todo é ter conhecimento para dividir com as pessoas. Eu divido com os meus clientes na Verbo, divido com a minha equipe na Verbo e divido com esses pequenos empreendedores. Então talvez hoje, assim, cara, se você fosse abrir um outro negócio, além da Verbo, né? Eu abriria um negócio focado em pequenos empreendedores. Que show. Que legal. Que show. Que demais. Caraca, que episódio fantástico. Muito muito forte. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente tá chegando no final, né? Tem muito mais que a gente gostaria de perguntar, muito mais que gostaria de aprender aqui, mas a gente precisa terminar hoje, espero eu que... E eu falo pra caramba também. Não, cara, demais, Rodrigo. Cara, eu tô impressionado, cara. Eu tô muito feliz com o que eu aprendi aqui hoje, com o que a gente pode fazer com essa informação. Espero que quem tá em casa também tenha absorvido, tenha retido muita coisa para ele poder aplicar no negócio dele, que esse era o grande objetivo também, né? E, Rodrigo, pra gente finalizar com chave de ouro, deixa uma mensagem bacana. Vou usar, se você pudesse colocar uma mensagem no mundo que ficasse um dia inteiro, em todas as línguas possíveis, uma mensagem só uma frase, o que você deixaria escrito para todas as pessoas no mundo ver essa mensagem? Cara, vou deixar uma experiência, não vou deixar uma frase, né? No começo desse ano, 2022, eu tenho o hábito, já falei isso aqui, né? Eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias de manhã, é o meu combustível, né? E eu peguei Covid no começo do ano e um dos dias eu acordei muito mal e acabei não lendo aquele dia de manhã, mas falei, vou ler à noite, eu não vou dormir sem fazer isso. E eu li e comecei a orar e comecei a falar assim, Deus, fala comigo. Eu já tive várias experiências nesse sentido, tenho muitas, graças a ele. E eu estava muito preocupado e muito ansioso com o ano de 2022. É natural que a gente que tem uma empresa, a gente fica ansioso na virada do ano, né? Sem ter empresa já fica ansioso, tendo empresa fica louco. Né? Sim. Né? Eu estava muito ansioso. E Deus colocou uma palavrinha no meu coração. Uma palavra ele colocou. E a palavra foi esperança. Cara, eu tomei aquilo como uma verdade tão absoluta, eu grudei aquilo no meu coração. E o que significa esperança? É ficar na expectativa de grandes coisas.
Ficar na expectativa de grandes coisas não significa ficar parado. Significa você se preparar para viver grandes coisas. E esse ano a gente está vivendo um ano muito especial no nosso negócio, apesar de todas as dificuldades. E é essa mensagem que eu queria deixar, uma mensagem esperança. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, ou talvez você que já foi e acha que não tem mais capacidade para ser, eu queria deixar isso no seu coração, que faz muito bem para mim. E a mensagem, a palavra não é nem uma frase, é essa palavra, esperança. Fique na expectativa de grandes coisas. Ficar na expectativa não significa ficar parado, mas se preparar para viver grandes coisas. É essa mensagem que abastece o meu coração todas as manhãs e que me faz conseguir dormir bem todas as noites. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, Rodrigo, demais, de verdade quero agradecer de coração a sua vinda, a tudo que você transferiu de conhecimento. Eu aprendi demais. Nossa, eu quero aplicar muita coisa, quero conversar contigo, quero falar sobre os resultados que geraram, e não só sobre resultados, mas sim sobre os aprendizados e quão grato a gente está sendo em a sua vinda para cá também, tá? Ana? Eu quero agradecer, Rodrigo, pelo seu tempo, foi muito bom, foi uma aula para todos, para mim, foi uma aula, eu sou apaixonada por esse ramo, o marketing, né? Então, aplicar isso diariamente agora, né? Porque a gente enxerga como uma coisinha tão pequenininha, mas é tão gigante, tem tantos pontos, coisas que a gente nem imagina que faz parte do marketing. Então, para o pessoal aí aplicar diariamente o marketing aí, quem é empreendedor, e é demais. Obrigado mesmo. Imagina, de coração, gente, eu que agradeço porque vocês estão me dando a oportunidade de fazer aquilo que Deus me criou para fazer, que é tentar ajudar pequenos empreendedores. Então, eu estar aqui é parte do meu plano de vida. Então, tá tudo bem, eu adorei. Que ótimo. E de verdade, o que eu falei no início do nosso papo é muito verdadeiro, que vocês sejam muito prósperos aqui, muito bem-sucedidos, porque eu sei que a intenção, pelo que a gente conversou até nos bastidores, sim. Né? A intenção de vocês, ela é muito forte. É uma causa, não só a causa em relação à PAI, que é genuína e que é incrível, sim. Mas também a causa de levar conhecimento para pequenos empreendedores. O conhecimento transforma, gente. Eu sou uma prova viva disso. Show. Muito bom. Muito bom. Bom, não queria ir, mas é necessário. Bom, pessoal, agradeço demais. Se não curtiu ainda, por favor, né, se inscreva no canal. Compartilha. E, exatamente, compartilha com aquele amigo que você sabe que vai gostar dessa mensagem que foi deixada aqui. Várias mensagens, foi muito bacana, muito aprendizado, muita informação. Então, compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer também. E faça parte dessa corrente do bem, de transferir conhecimento. Faz muito bem para você e para quem está recebendo. Bom, só tenho a agradecer e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Show.